Olá, tudo bem? Eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade, e nesse vídeo vou conversar com você sobre uma situação muito comum no exame de suficiência contábil, que é a seguinte: por que erramos determinadas questões? Eu vou abordar aqui o que acontece e por que exatamente nós nos perdemos no caminho, pelo caminho, né, durante o desenvolvimento de algumas questões e, em consequência disso, acabamos errando. Para você acompanhar e saber exatamente do que é que eu estou falando, eu vou me basear numa questão de um exame passado. Eu não tenho certeza se é um exame de o segundo exame de 2011 ou o primeiro exame de 2012, não tem problema. Mas eu tenho uma questão aqui, e aí é o seguinte: obviamente você não tem a questão em mãos agora. Então, eu vou pedir para você pausar o vídeo agora, localizar na descrição, em algum local aqui dessa página, um link para você baixar este enunciado, tá? E aí você vai poder acompanhar comigo. Então você vai baixar, e se você tiver oportunidade, quiser imprimir, seja como for, mas você vai poder acompanhar, porque neste vídeo eu não vou exibir nenhum slide, e sim vou bater esse papo aqui com você. Então pause o vídeo, baixe este enunciado e volte comigo aqui para continuarmos. Bom, vamos lá. Então, aqui tem uma questão, como você já sabe, de um exame que já foi aplicado. E eu vou mostrar para você o porquê que nós erramos, tá? Nesse caso especificamente, erramos pela nossa falta de capacidade de identificarmos o tema da questão, tá? Essa capacidade, ela às vezes nós não temos, tá? Ou até temos, mas ela é afetada pela ansiedade, tá? Então, durante a prova, é natural a sua preocupação com o relógio, né? Afinal de contas, são 4 horas, são 50 questões. Então, você tem essa preocupação, essa ansiedade, e o que acontece? Você tem pressa, não é verdade? Você tem pressa, com isso você deixa de atentar para os elementos essenciais da questão, tá? Identificar o tema é fundamental, e essa questão é uma questão que nos pega, tá? Mas não no sentido de que existe aqui uma pegadinha. Se você não ouviu falar ainda sobre isso, em algum momento você vai me ouvir falar que pegadinha não existe, tá? Eu sou absolutamente contra este estado de espírito, ok? Vamos lá. Em 2 de 10 de 2011, tá? Em 2 de 10 de 2011, uma sociedade empresária adquiriu uma mercadoria para revenda. Os dados da transação são os seguintes, e aqui nós temos uma relação, tá? Que compõe a aquisição dessa mercadoria. Preço de compra antes do abatimento 21 mil, ICMS sobre compra recuperável 3.400, abatimentos 1.000, gasto com transporte da mercadoria 2.000 e ICMS sobre frete recuperável 340. Em 15 de 11 de 2011, a empresa vendeu 50% do estoque. Então, essa é a parte 1 do enunciado da questão. Vamos para a parte 2. Em 31 de 12 de 2011, a empresa apurou que o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda para esta mercadoria, é de 8.000. Considerando que a empresa não possui estoque inicial, o valor de estoque em 31 de 12 de 11 a ser apresentado no balanço nesta data é de, e aí as alternativas de A a D. Bom, primeira coisa, se eu perguntar para você qual o tema dessa questão, e o que me fez ter
intenção e o que me motivou a gravar esse vídeo é o seguinte: no curso presencial, né, na jornada presencial de preparação para o exame de suficiência que eu ministro aqui na RB Consulting, eu posso dizer que praticamente ninguém cravou a resposta correta a essa pergunta que eu estou fazendo. Qual é o tema dessa questão? Tá? Pela ansiedade que nós temos, né, em resolvermos as questões rapidamente, nós vemos aqui uma situação onde temos operações com mercadorias, tá certo? E aí isso nos remete ao tema específico, né, operações com mercadorias, estoque, etc. E aí nós achamos que a questão é sobre isso, tá? Eu não vou resolver a questão agora. Tem um vídeo onde eu resolvo essa questão, que também vou deixar aqui o link para você assistir. Mas o que acontece? Ao apurar o custo de aquisição dessa mercadoria, tá, por estes componentes que estão aqui, ao deduzirmos 50% desse saldo por conta desta venda mencionada, nós chegamos em 930, alternativa C de casa. Mas essa resposta está errada, tá? E aqui é um outro problema, que tem a origem, no meu ponto de vista, na ansiedade, né? Calculamos isso, ok? Nessa cronologia aqui, ou seja, apurei o custo de aquisição, diminuí metade dele por conta dessa venda, 930, olha o 930 aqui, resposta C, tá? Está errado, por quê? Preste atenção na segunda parte aqui. A segunda parte da questão do enunciado menciona o seguinte, que a empresa fez um estudo, ok? Ela fez um estudo e observou que se esta unidade geradora de caixa, que é este estoque, tá? Este ativo, se fosse vendido, geraria o valor de 8.000 para a empresa, tá? E aí que vem a pergunta: qual é o valor que deve figurar no balanço? Portanto, amiguinho, amiguinha, a temática da questão não é estoque, não é operação com mercadoria. A temática da questão é valor recuperável de ativo, CPC 01, tá? Esta questão, isso aqui nada mais é do que um preâmbulo, tá? Mas a questão está aqui, ó, e poderia não ter nada daquilo que tem no começo, tá? Poderia não ter nada do que tem no começo e ser uma questão do tipo: uma empresa tem um determinado ativo contabilmente reconhecido por 930. Após indícios de perda econômica desse ativo, a empresa realizou estudos e constatou que o seu valor recuperável é de 8.000. Qual é o valor que deve figurar no balanço patrimonial? 8.000. É o menor entre os dois, tá? Também não vou entrar no mérito aqui da temática valor recuperável de ativo, falo desse tema em outro vídeo, mas o que eu quero deixar enfatizado aqui é o seguinte: ter a capacidade de identificar o tema de uma questão é um processo que nós construímos como? Com a formação de um repertório. Eu preciso saber minimamente todos os assuntos da prova, tá? Com isso eu construo meu repertório. Uma vez que eu tenho um repertório, eu enxergo os temas nos enunciados. Se você já fez algum exame e não passou, ou se você não fez ainda, mas conhece o estilo das provas, né? Porque você visita aí as provas passadas, você sabe muito bem que na grande maioria o embasamento técnico, né, melhor dizendo, é mencionado no enunciado.
E isso facilita a nossa vida no sentido de identificarmos o tema da questão, tá? Mas isso não acontece em 100% dos casos. Este é um caso onde não aconteceu. E aí, se eu não tiver tranquilidade, atenção para perceber com precisão qual é o tema da questão, eu posso cometer um erro como esse aqui. E eu afirmo a você o seguinte: com todas as pessoas, né, todas as pessoas com quem eu trabalhei esse exercício aqui na jornada presencial, todas elas erraram, tá? E não foram poucas, tá? Então isso me motivou a trazer esse alerta para você, tá? Então a importância de identificar o tema de uma questão. Isso é algo facilitado a partir do momento em que eu tenho um repertório, né? Conheço minimamente todos os assuntos da prova, tá? Construir esse repertório não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Também tenho várias ofertas aqui de colaborações para te ajudar a alcançar esse nível, e foi isso que fez com que eu conseguisse êxito na minha única tentativa no exame de suficiência, quando eu fui aprovado na primeira tentativa, tá? Eu vou deixar um link, como eu falei, para você acompanhar o desenvolvimento dessa questão, tá? Eu gravei um vídeo resolvendo essa questão de uma maneira mais abrangente, detalhada, e você pode ver esse vídeo agora mesmo, ok? Então era isso que eu queria dizer, esse era o meu alerta, espero que tenha sido útil para você. Peço que você deixe a sua manifestação aqui, o seu comentário, a sua curtida, assim eu saberei que este vídeo e os demais vídeos são efetivamente úteis para você e para todos, e continuarei trazendo outras colaborações, ok? Compartilhe também, porque certamente você conhece alguém que pode fazer uso deste conteúdo, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, um grande abraço e até logo mais.